E aí, galera, boa tarde, boa terça-feira para todos. Galera, hoje a gente vai falar sobre vida acadêmica. Trouxemos aqui o nosso convidado dessa semana. Ele é o professor Dr. Daniel Moreira. Ele é coordenador do CIEBP e professor do SENAC. Vai participar aqui com a gente também nosso coordenador Hugo. Bem-vindo aí, Daniel. Valeu, obrigado, José Carlos. Agradeço o Hugo Agradeço. também aí pelo convite. Fico à disposição aí. Ó, que agradeço por ter aceitado também o convite. Obrigado mais uma vez por estar participando aqui com a gente, Hugão. Boa tarde, pessoal. Estamos aí para mais uma live, um podcast nosso aí, legal. Então, Daniel, você é coordenador do CIEBP. Mas para começar, antes da gente começar a falar do CIEB aqui, eu quero que você conte um pouco da sua formação, em que área você é formado, como você escolheu essa área, por que escolheu essa área, onde você estudou, em quais instituições de ensino estudou, por favor. Beleza. Bom, eu sou formado em matemática, né? Sou licenciado em matemática, fiz pela Universidade de Santa Amaro. Isso já faz um bom tempinho aí. Me formei em 2003. Depois, eu acabei optando por matemática por sempre gostar. Na verdade, meu ensino médio, eu fiz um ensino técnico. E eu fiz em contabilidade, porque eu achei que ia gostar, por fato de ser contabilidade, na minha cabeça era fazer contas. Então, na verdade, não aconteceu isso, né? No curso técnico, descobri que tinha uma outra abordagem da matemática que não era aquela que eu esperava. E aí, por conta disso, eu acabei optando mesmo por fazer a licenciatura em matemática, né? Sempre tive vontade de ser professor, também era uma questão de opção de carreira mesmo, e aí acabei fazendo isso. Aí depois de me formado em matemática, fiz licenciatura em pedagogia. Aí, tempos depois, uma questão de demanda de mercado profissional mesmo, fiz uma pós-graduação em ensino de matemática, educação matemática, a gente fala, né? Educação matemática e um pouco mais à frente, tecnologias educacionais. Então, tudo isso também com uma questão de demanda e de mercado profissional. Em 2014, aí eu trabalhava com formação de professores, né? Aí já passei por editoras, sou concursado no estado, né? Prestei o concurso. Aí, em 2006, eu já era coordenador pedagógico, então fiquei por um bom tempo. Aí depois eu fui para a Editora Moderna, por meio de convite, por causa das minhas formações. Isso influenciou bastante, né, nesse meu caminho profissional. Aí eu fui convidado para trabalhar na Editora Moderna. Em 2013, mais ou menos, fiz uma outra pós que foi em tecnologia, e aí eu senti falta, já que eu trabalhava com formação de professores, eu senti falta de aprofundar mais ainda meus estudos, né? Já que eu trabalhava com formação de professores, precisava conhecer um pouco mais. Aí eu fiz um mestrado na PUC de São Paulo, que na época ainda o governo, né, ele dava uma bolsa de estudo, né? Eu consegui pela bolsa estudar lá, porque a PUC é cara, né? E aí eu fiz lá. E a partir do momento que eu concluí o mestrado em 2015, foram 2 anos aí de mestrado, aí eu entrei na graduação. Então eu comecei a trabalhar no Instituto Singularidades, depois concomitante, mas nunca me afastei do Estado completamente, né? Concomitante, fui para o SENAC, Universidade de Ibirapuera. O SENAC foi um processo seletivo aí que eu passei. E em 2018, por também uma questão de demanda de mercado, a pedido do profissional, entrei no programa de doutorado da Universidade de Cruzeiro do Sul. E lá eu fiz, meu mestrado foi em ensino de matemática,
Meu mestrado foi em educação, não foi em matemática, foi em educação. Meu doutorado em ensino de matemática. E concluí o ano passado, até recente, na verdade, né? Mas concomitante de tudo isso, eu fui em Senac, eu entrei em 2018. Aí lá eu dou aula para os cursos de logística, tecnólogo em logística, em administração, em pedagogia, curso de licenciatura de matemática. Eu sou, na verdade, professor lá da graduação à distância, né? Então a gente consegue pegar várias disciplinas. Então, minha formação acadêmica e os locais principais aí, mais ou menos, são esses. Bacana, é uma formação totalmente voltada para a educação, né, não, Hugo? Sim. Daniel, você falou que trabalha com EAD. O que você acha? Você, na sua opinião, EAD ou presencial? O que você acha? Ou tá ali tete a tete os dois? Não, olha, você sabe que inicialmente, quando eu comecei a entrar no mundo da EAD, assim, né, na formação de EAD, que não era necessariamente na graduação, mas era numa outra instituição, eu até apostava muito até na possível substituição, né, assim, no sentido assim de falar assim, tudo vai ser EAD, não precisa ser presencial, aquela coisa. Aí, quando eu entrei no SENAC, em 2018, ainda esse pensamento ainda prevalecia. Durante a pandemia, que a gente ficou 100%, né, ali remoto ou à distância, aí comecei a rever um pouco esse conceito. Na verdade, o que eu diria hoje para você, eu diria uma pegada mais híbrida. Então, presencial com a distância, sabe? Não 100% à distância, não sei se isso é possível de você estudar, fazer formações à distância, mas eu não diria que todas as suas formações acadêmicas precisam ser à distância, é isso que eu diria, né? Então, se você Mas fez uma... falando assim dos nossos alunos aqui, desculpe interromper, Pode da falar, pode falar. rede pública estadual aqui, você acha possível essa mescla de educação à distância e presencial? Porque para você aprender à distância, você tem que ser muito disciplinado, né? Será que Sim. é possível você colocar esse ensino híbrido aqui na escola estadual? Eu acho que, dependendo da etapa escolar, se for ensino médio, por exemplo, é possível de arriscar alguns componentes. Eu não sei se eu chamaria de componentes curriculares, mas alguma formação temática, eu acho que é possível, viu, Carlos? Eu arriscaria. O que a gente tem um problema que, assim, que isso é um pouco que o pessoal confunde, assim, né? Que causa uma discussão, assim, a qualidade da formação à distância, ela é possível de ser ofertada. E a questão não está nessa questão da qualidade. O que se está é a questão do recurso, que nem todo mundo pode ter acesso a isso. Então, aí são coisas diferentes. Não é a qualidade do curso em si, mas é o quanto dos que estão na educação básica de uma escola pública ele pode acessar. Então, a gente percebeu isso muito grande na pandemia, onde, né, teve bastante uma quantidade assim. Eu tive aluno do ensino médio na pandemia que eu estava com o terceiro ano ali, não, segundo ano, a segunda série do ensino médio, tinham mais ou menos 5 alunos, uma sala que tinha 35 alunos. Então, assim, tinha a questão cultural, né, que o pessoal não está acostumado, tinha uma galera que não tinha acesso mesmo, dificuldade de acesso, a internet não funcionava, o aparelho não era tão bom, tinha essas questões. Então, assim, mas eu acho que precisa, em algum momento, Zé Carlos, na educação básica, principalmente no ensino médio, trazer alguns momentos disso. Sabe por quê? Porque é uma tendência na graduação. Para qualquer instituição, inclusive agora as universidades públicas, elas estão aderindo parte dos componentes curriculares dos cursos
se passaram a serem ofertados à distância. Então, assim, ainda tem, claro, instituições que são 100% presenciais, assim, né? Mas isso está mudando bastante, tá? Então, assim, acontece de 80% do curso ser presencial e 20% ser à distância. Se a educação básica tem como uma das missões aí preparar o aluno para continuar seus estudos, então por que também não inserir esse contexto, esse movimento da educação à distância na educação básica, principalmente no ensino médio? Então, acho que a gente poderia ver, eu diria assim para você, olha, ou faz educação financeira, vou aqui agora viajar, educação financeira, um curso de 30 horas, oferta à distância, sabe, umas coisas assim que não para ficar desprendida, porque aquele que pode acessa, aquele que não pode. Tem certos itinerários mesmo que eu acho que dava para colocar à distância, né? Alguns Exatamente. itinerários, né? Eu peguei um itinerário ano passado que foi estatística na saúde e meio ambiente, que eu, particularmente, eu arriscaria dizer que parte, pelo menos, do que foi tratado ali, daria para fazer à distância. Entendeu? Então, eu concordo com você. Tem mesmo condições. Legal. Falar alguma coisa? Eu assim, particularmente, eu gosto bastante da educação à distância, principalmente na graduação e pós-graduação. E para o ensino básico, tinha que ter uma cobrança maior para eles participarem à distância, né? Fica mais ou menos o itinerário, eles falam, se der para assistir, assiste, se não der, tem que colocar, sim, assiste, e tem que se assistir e pronto, né? Só tem uma questão, o que é assim, eu até entendo essa não obrigatoriedade, né, de todos participarem, porque tem uma questão que existe mesmo, de fato, que é uma limitação de recurso financeiro, físico, né, da pessoa não conseguir acessar. A não ser que a escola, de fato, tenha espaço, momento e tecnologia para poder, recursos, né, para poder permitir que o aluno saia de casa, permaneça na escola para fazer isso. Aqui, por exemplo, no CIEBP, a gente tem momentos que a gente está sem internet aqui. Hoje mesmo tem um problema de internet, então precisou ligar lá na FDE para poder ver o que aconteceu. Então, assim, eu acho que essa flexibilidade que o governo, né, às vezes ele propõe, assim, de não obrigar, eu acho que é mais pensando nessas condições, porque ou a instituição tem que ofertar condições para isso, o que não dá para fazer na educação pública é fazer com que os alunos, obrigar alunos que façam uso, né, que tenham acesso a esse tipo de tecnologia ou de modalidade de ensino, mas que sim, que esse aluno não tenha condições. Tem aluno que realmente o celular não tem tecnologia nem para suportar uma transmissão ao vivo, né? Assim, dependendo do recurso, né? O StreamYard, que, por exemplo, fica fácil, né? Porque ele transmite depois no YouTube, mas tem certos recursos que não é viável, né? Sim, Entendi. Inclusive, até eu estava dando uma estudada agora, e, cara, eu fico imaginando nossos alunos, né? Com esse tanto de plataforma digital, com esse tanto de conteúdo que é oferecido aí, eles pegam o computador ali para estudar alguma coisa, é muito fácil eles se desviar ali do foco que é o estudo ali e acessar outras coisas. Eu mesmo estava estudando hoje, quando eu pensei que não, eu me peguei ali olhando o WhatsApp, vendo uma notícia ali. Então, a internet, ela também é vilã nesse aspecto. Vai ser a necessidade de inserir essa cultura de estudo digital, né? Por isso que eu falo, tem que ter. Desculpa, Zé Carlos, eu também concordo contigo sobre isso. E aí, assim, isso para mim, de uma certa forma, é reflexo por isso que eu falo, na necessidade de trazer esse ensino à distância em algumas vivências na educação básica, porque no ensino superior, obrigatoriamente, todos os alunos que vão hoje para a graduação
vão ter que passar por isso. Então, para a gente prepará-los, né, para poder ter acesso a isso. Mas tem essa questão de você se desligar, isso comigo também acontece. Dependendo do assunto, né, que você está vendo, porque é a mesma dificuldade que a gente tem na educação presencial de reter a atenção do aluno, ela também é desafiadora à distância, porque tem uma questão também dessa linguagens que aparecem, né, online. Então, você precisa, na verdade, a recomendação que se faz as recomendações, né, que se fazem para poder o aluno conseguir fazer um curso à distância é que ele se desliga do celular. Assim, naquele momento, ele só se concentra ou ele faça uso do celular, desde que seja para fins da atividade, da proposta pedagógica que está sendo oferecida ali no curso. Mas, assim, que ele desative o WhatsApp dele, esses outros mecanismos. Mas isso acontece mesmo no presencial. Às vezes, no presencial, a gente também se desliga com essas tecnologias ou com outras coisas. O desafio é como que a gente faz isso, quais são as mídias, quais são as linguagens aí que a gente precisa utilizar para que retenha a maior parte do tempo a atenção desses alunos. E tem uma questão também, é uma maior parte do tempo, não é para sempre. A gente também não tem que ficar tentando segurar um aluno por uma questão, por exemplo, assim, assistir um vídeo de 30 minutos, diferente de um filme, se for um filme, um curso, às vezes ele vai ter que parar, dar pausa, anotar, às vezes tem que dar, sabe, assim, porque já existem pesquisas mesmo que a gente tem uma certa limite, né, de concentração, tanto na parte presencial quanto à distância. Então, assim, a gente não consegue, por natureza, ficar por muito tempo, né? Preso numa... E eu também, eu fico... Tem hora que eu tô vendo vídeo de coisa que não tem nada a ver com a aula. Também tem isso, né? Gosto bastante você gosta bastante de estudar a EAD, só que você tem que ter um certo compromisso, né? Precisa. Eu pego um tempo, estudo, aí depois descanso, entendeu? Aí volto de novo. Então, precisa de uma cultura de estudo. Eu acho legal que nas orientação de estudo, no caso da PEI, tem como os professores estão orientando os professores também, né? Porque como que estuda presencial, como estuda EAD, planejamento, organização, entendeu? Você não precisa estudar 2 horas direto, né? Estuda ali 30 minutos, descansa até, né? Faz essa jogadinha, né? Precisa, senão você não aguenta. Senão não aguenta. Dormindo na frente do computador. E ele disse que acaba dormindo na frente do computador. Você sabe que quando eu tinha que estudar à noite, quando eu tinha que estudar, eu fazia minhas formações à distância, eu fazia à noite. O meu nível de concentração ele é melhor à noite. Então, lá para as 10 horas da noite, eu fazia esse movimento, porque era um momento que eu conseguia me desligar, desligava a televisão, desligava tudo, e aí eu conseguia me concentrar melhor. E 1 hora ali, 1h30, me rendia muito mais que durante o dia. Parece que durante o dia eu me dispersava muito mais rápido. Parece que também tem isso, né? Sim, verdade. Eu tive que aprender a estudar, a fazer leitura com criança chorando no ouvido. Nossa, a louça, então eu tive que... aí é muito mais desafio, né? É verdade, essas coisas tem mesmo, viu? Mas a gente acaba encontrando. Na verdade, isso é um perfil do aluno existe. Quando você faz uma formação, né, de educação à distância, uma formação para trabalhar na educação à distância, uma das coisas que é tratada, assim, que é tema, né, de discussão, é exatamente o aluno se conhecer, assim, como é que ele ter consciência de como é que ele aprende. Se você tiver essa consciência,
né? Saber mais ou menos como é que você funciona é uma coisa que ajuda bastante na formação. Então, por exemplo, eu achava que... Até no início eu tinha um certo estranhamento, né? Eu falei assim, meu, mas só à noite, mas é à noite que eu me concentro mais. Tem determinados conteúdos que, se tiver barulho, eu consigo ainda dar conta. Tem outros conteúdos que eu preciso de um silêncio maior. Então, esse autoconhecimento de como é que você aprende também é preciso exercitar, na verdade, né? Nem sempre foi assim em minha vida. Também nem sempre tive essa consciência, mas é preciso. É verdade. Por exemplo, eu, quando estou estudando, fica muito silêncio, eu gosto de colocar alguma coisa de fundo, uma música, coisa, entendeu? Você vê, cada um tem o seu perfil de estudo. Não é? Eu também. Eu ficava... isso sempre, viu, Hugo? Eu lembro quando era na minha fase da adolescência, eu deixava desenho, às vezes desenho animado passando na TV, às vezes não prestava atenção, o som estava baixinho, mas eu tinha que deixar ligado. E eu conseguia fazer minhas coisas, entendeu? É verdade, bem por aí mesmo. Legal, mas, enfim, vamos falar um pouco de CIEB? Bora. Primeiro, o que é CIEB, né? E quais as atribuições suas aí na coordenação do CIEB? O CIEBP, né, na verdade, né, que é o Centro de Inovação das Escolas Paulistas, das Escolas Públicas Paulistas, ela é uma proposta do governo em que, na verdade, ela tenta trazer agora as novas tecnologias, as novas metodologias, as metodologias ativas na prática. Aqui, na verdade, esse espaço, ele só é mão na massa, que a gente fala. Não trabalhamos aqui teorias, porque o que a gente entende? Que aqui faz a mão na massa e o professor volta para o espaço dele, para a sala de aula, e lá ele aprofunda a teoria. Então, aqui, esse centro de inovação, se eu não me engano, no estado todo só são 18 unidades, tá? E são poucas, não são muitas. Da Sul 3, nossa diretoria, só tem apenas essa unidade aqui. Uma outra unidade em Jabaquara já é Sul 1, é outra diretoria. E o que é? Então, aqui são 6 espaços. Um espaço chamado Hub, que é para fazer planejamento, né? Então, é um espaço que o pessoal até utiliza até menos, porque não é muito cultural nosso. A gente não curte muito planejar. Salvo isso, acho que o Hugo deve sentir isso nos planejamentos de professores, que é um desafio o professor montar proposta, né, de aula. E o planejamento, ele não está só na aula. Para quem for seguir carreira, e inclusive até na hora de estudar, você precisa fazer um planejamento. E aí esse espaço Hub, ele na verdade ensina como é que se faz o planejamento. É Hub de criação. Aí tem um outro espaço chamado programação descomplicada. Essa o pessoal curte mais, que é usar o Scratch, por exemplo, programação por blocos. Então aqui os alunos aprendem como é que se faz programação por blocos. Isso é bem legal. É uma linguagem que ela é um pouco mais intuitiva do que as outras linguagens de programação. Ela é uma linguagem que foi pensada mais para a área da educação, mas que dá para fazer o desenvolvimento do pensamento computacional assim de forma bem explícita. O aluno entende o que é programação. O que ele depois, futuramente, pode querer conhecer outras linguagens, né? Mas o processo é o mesmo de pensamento. A gente tem um outro espaço aqui chamado de Cultura Maker, que aí é o que vocês fizeram aí nessa sala. Vocês usaram reciclagem de papel de bastante caixa... como é que é o nome dele? De ovos, né? De ovos, né? Caixinha de ovos aí, e aí vocês pintaram e aproveitaram esse espaço. O espaço Cultura Maker aqui é parecido. Ele utiliza de materiais recicláveis para transformar isso em algum recurso móvel, Então, usa até motorzinho de carro que não está funcionando, umas coisas muito legais. O outro espaço é cultura digital, que é basicamente isso que a gente está fazendo agora. Também tem gravação. Esse espaço que eu estou é um espaço
de uma sala menor, que é para fazer podcast também, só que não tanto quanto vocês nesse formato, mas é mais gravação de podcast de áudio, até de vídeo também. Edição de vídeo também dá para fazer. E aí tem um outro espaço que o pessoal curte bastante, que é a robótica. Aqui os alunos colocam também mão na massa para aprender robótica, fazer programação usando microbot, por exemplo, usando placas mesmo, né? Arduino, para poder fazer programação. E o último espaço aqui que a gente chama de prototipagem é onde usa a impressora 3D e as máquinas de corte a laser, né? Para poder fazer também uso de materiais, papelão, por exemplo, usa bastante para poder construir algum objeto, alguma outra coisa. Então, aqui ele é um espaço de acesso a todos os alunos e professores da escola pública de São Paulo, do estado de São Paulo, principalmente estadual, mas também até a municipal pode fazer o uso do espaço. Então, são atividades que são pensadas para 40 minutos e tem aquelas que, por exemplo, eu peguei itinerário. O ano passado, o meu segundo semestre, foi construções sustentáveis. É um dos componentes do itinerário de sustentabilidade. Eu trouxe uma parte dos meus alunos para cá, para eles construírem a casa, porque aqui eles ajudam como é que faz. Como é que faz, então, a parte de energia solar, como é que você pode gerar a captação de água, de recursos hidráulicos, né? Então, aqui eles ajudam como é que faz isso. E aí, meus alunos fizeram a atividade aqui. Então, de repente, tem alguma proposta. Tem lá no itinerário para fazer a gravação, uma edição de vídeo, aí vem para cá e faz. Os alunos daqui da própria escola, que a gente está dentro da escola Maescalia, né? Eles fazem esse movimento. Então, basicamente, são esse... E a gente funciona das 8 até as 18, da meio-dia até as 2 horas a gente não atende, porque da meio-dia até a 1 é almoço. E da 1 até as 14, né, das 13 até as 14, é momento de estudo dos professores daqui. Aí volta das 14 até as 18 para atendimento com o aluno. Então é bem legal o espaço, o pessoal curte muito. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de vir para cá, mas já fica com convite para trazer os alunos aqui. O agendamento é comigo, eu que faço isso. Então eu agendo as visitas, as escolas que querem vir, eu oriento qual o dia melhor para vir, o que a escola tem como proposta. Sexta-feira agora a gente tem 2 escolas, uma pelo período da manhã e outra pelo período da tarde. Uma delas é o Carlos de Moraes e a outra é o Roosevelt. São as escolas que estão para vir. E aqui a gente atende anos iniciais, anos finais e o ensino médio, né? É basicamente isso. Professora de corte. E eu tive o prazer de visitar aí o CIEBP, fiz o desafio da ponte lá. Eu queria até destacar que eu, o professor Daniel e o professor William somos detetores do recorde. Nossa ponte aguentou todos os bloquinhos, mais um celular em cima e não quebrou, viu? Quero só deixar isso destacado aí. Isso foi ano passado, Zé Carlos, aqui? Foi. Que legal. Que ano que foi? Porque eu entrei em outubro aqui, né? Ô, Daniel, isso aí não tá registrado não, né? Tá. Depois eu tenho provas fotográficas aqui. Eu duvido isso daí, hein? Só vale a partir da gestão do Daniel. Daniel, você disse também que trabalha no Senac, né? Mas antes da gente falar do Senac, eu queria perguntar semanalmente, quantos alunos vocês recebem semanalmente aí? Como que os professores podem fazer para agendar? São informações que eu acho que é importante do pessoal saber. Aqui, a gente... São 3 situações aqui. A gente tem
segundas, quartas e sextas são trilhas. Essas trilhas são atividades que os alunos realizam aqui dentre esses espaços que eu falei. Para agendar, pode ser feito pelo nosso próprio WhatsApp, a gente tem um WhatsApp, aí fala comigo, eu faço agendamento, ou pela própria sede. Na sede, lá, tem um recurso, tem um item que você clica, aparece lá CIEBP, e aí você pode agendar. Só que o que acontece na sede? Na hora que você vai marcar o dia aqui, ele vai aparecer trilhas do 1 ao 17. E o pessoal sempre pergunta, o que é esse 1 até o 17? Para saber o que é cada uma dessas trilhas, a trilha 1, a trilha 2, a trilha 3, precisa acessar o site do CIEBP. Se jogar no Google Centro de Inovação, CIEBP, né? C-I-E-B, B de bola e P de pato, vai encontrar esse site. Lá tem um item, nesse CIEBP, no site, chamado de atividades presenciais. Esse de atividades presenciais é onde aparece o significado de cada uma dessas trilhas. Trilha 1, trilha 2, até a trilha 17. O que são essas trilhas, Daniel? Essas trilhas, cada trilha são 3 espaços. Então, esses números, trilha 1, trilha 2, trilha 3, até a trilha 17, são combinações desses espaços. Então, se você quer trazer a escola e quer que o aluno passe por todas as salas, as segundas-feiras é a trilha 1 e a trilha 4, se eu não me engano. Então, ou 1 a 3 ou 1 a 4. Escolhe lá a trilha 1 e depois a trilha 3. Quer dizer, 3 espaços serão visitados e os outros 3 serão visitados. Cada trilha são 2 horas, tá? Então, a forma de agendar aqui, a gente comporta até 90 alunos por período, né? Por cada trilha, na verdade, cada trilha comporta até 90 alunos. E aí, só marcar lá das 8 até as 10, ou das 10 até as 12, ou no período da tarde, das 14 até 16, ou das 16 até as 18 horas. É importante falar que tem escolas que, já que vai ter que se deslocar até aqui, alugar ônibus, usar a verba de PDDE, de transporte, ou a verba da APM de transporte, né? Tem algumas legislações que permitem usar essas verbas para poder alugar ônibus, para trazer para cá. Então, eles preferem ficar um período todo, passar por todos os espaços, das 8 até meio-dia ou das 14 até as 18. O que acontece? A gente não fornece lanche. É bom sempre deixar... porque a escola aqui é uma escola também do estado, normal. O lanche que é ofertado aqui são para os alunos da escola. Então, a escola tem que já se organizar com seus alunos para trazer um lanchinho. A gente dá uma pausa aí de uns 15 minutinhos, mais ou menos, ali, para que primeiro faz uma trilha, para um pouquinho e depois volta para fazer a segunda trilha. Tá? Então, ou na sede, dá para fazer, ou se quiser fazer pelo site, que é Centro de Inovação, CIEBP, né? Jogar no Google, vai aparecer o link, aí também dá para fazer por lá. Ou por aqui mesmo, né? Pelo telefone, é o 5664. Esse é o telefone. E é o WhatsApp também. Esse mesmo telefone é também do WhatsApp. Aí você Daniel, também pode... mais fácil, então. Tá ligando, porque pela sede, pelo jeito, é complicado pra caramba, hein? Eu fui pela fazer outro dia. É verdade. Eu concordo. O pessoal do próprio centro falou que a própria secretaria está tentando, eles estão na tentativa aí de atualizar a sede para tornar mais fácil. Mas até acontecer, né, pode demorar um pouco, né? A gente também não tem muita previsão de quando que isso vai acontecer. Então, o que a gente faz? Manda um WhatsApp que eu agendo por aqui. Então, beleza.
acrescenta lá o 5663, 5664. Tá? E aí manda direto Eu vou, aqui. porque eu tenho uma turma aqui, a gente faz um contraturno de robótica na nossa sala maker. E eu acho legal levar eles para dar uma olhada aí a estrutura que vocês têm, os projetos, tudo bonitinho. Sim. E desde o ano passado também tinha uma professora que estava querendo levar os alunos aí. Só pela dificuldade da sede, a gente não conseguiu fazer. Agora pelo telefone fica melhor. Pro telefone agora fica bem melhor. A gente conseguiu, na verdade, seu WhatsApp recentemente, viu, Hugo? E uma outra coisa que está acontecendo, Hugo, eu não sei se você tem como é que você trabalha isso? Tem uma escola, é um PEI, tá? É uma escola do programa, que a coordenadora de lá liberou alguns professores fazerem algumas ATPCs aqui, mas para trabalhar com algum projeto específico. Então, por exemplo, assim, essa professora, ela tinha que fazer um projeto de robótica com os alunos. Em algum momento, em alguns horários de ATPC dela, não sei qual o horário dela, tá? Assim, qual foi o momento. Eu sei que ela pôde sair, veio para cá, e aí ela fez a mentoria, a gente chama isso de mentoria, né? Porque não é uma trilha, é uma mentoria, onde a gente fez toda a orientação, ela colocou a mão na massa. E ela voltou para a escola e aplicou isso com os alunos. Então, ela já é a segunda escola que faz isso. Então, assim, as escolas estão começando a criar essa cultura de algumas, dependendo no PE é diferente, né, cada carga horária, de algum momento que ele tem aquela aula que não tem aula com aluno, coisa assim do tipo, combina de vir para cá, aí vem para cá e aí eles fazem esse momento. Isso é uma estratégia bacana. Já tá pedindo já para ele, tá vendo? Achei legal. Eu vou organizar aqui para mandar eles aí. Manda sim, manda. Ano passado também. Eu acho que foi quando você entrou, no final do ano passado. E aí eu participei das trilhas aí, eu achei legal pra caramba, entendeu? A estrutura legal. Muito legal aqui, cara. É bem bacana. Aqui a gente fez um esquema que é uma pena que eu não posso abrir para todas as escolas, mas como a escola daqui, como os alunos estão aqui, não tem deslocamento, no dia que não tem trilha, eu consegui encaixar um horário muito da hora do professor aqui de aula, né? Então ele vem com os alunos dele e uma das atividades que a gente oferta na trilha, ele vivencia aqui, entendeu? Então, assim, de repente, se tem alguma atividade que o aluno fez, gostou e o professor quer aprender, pode trazer para cá. A gente combina, marca o horário certinho. 1h30, dependendo, até menos, 1 hora, é possível do professor estar aqui para aprender. A gente pode fazer essa ponte, porque assim, eu tô com uma ideia com o professor, a gente montar o robozinho, imprimir o robô na 3D e tudo, e fazer uma corrida de robozinhos, entendeu? De carrinho e tal. Tem uns projetos bem legais. Se eu fosse coordenador, eu levava a minha equipe, viu? Também acho, Zé Carlos, acho. Não, agora ficou mais fácil. Vou mandar um zap para ele e aí porque pela sede é muito difícil. Pode mandar. Eu estava com a intenção aqui de ainda falar de Senac, mas nosso tempo está estourando, minha aula está chegando. Gostaria de agradecer o Daniel. Ô, Daniel, vem visitar a nossa escola aqui, Daniel. Vou sim. Pode deixar que eu vou visitar. Longe, mas a gente vai tratar você bem aqui, pode ter certeza. A Rosana que é daí, não é? A Rosana que fez a lista que passou, né? A Rosana. Eu fico sabendo. Então, quando você quiser vir, seja bem-vindo. Obrigado por dispor desse tempo aí para falar com a gente, Daniel. Valeu. E espero ter uma próxima oportunidade para terminar de falar aqui, que eu ainda tinha algumas perguntas, mas nosso tempo se esgotou, tá? Fica à disposição. Valeu, obrigado. Eu que agradeço o convite e fico à disposição. Se quiser um outro encontro, a gente combina certinho e faz aí. Tá bom? Ótimo. Fechou. Obrigado, Hugo, por participar mais uma vez. Fica aí a dica da reunião lá no CIEB, viu? Pode deixar, vou pensar com carinho. Valeu, Herbert, pelo apoio técnico. Obrigado, pessoal. Até a próxima.
Valeu.